Começamos aqui com o princípio da legalidade, tá? Princípio da legalidade. Ó, o princípio da legalidade, ele está previsto no artigo 1º do Código Penal e também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, tá? Que diz assim: não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. E latim, às vezes cai na prova latim, também já caiu na prova de agente. Eles perguntaram o seguinte: nullum crime, nulla pena sine lege, traz a ideia do princípio da alternativa correta, da legalidade. Nullum crime, nulla pena sine lege, ou seja, não há crime, nem lei, né, nem pena sem lei, tá? Nullum crime, nulla pena sine lege. Que significa que traz o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade, ele é dividido em dois. A primeira parte, princípio da anterioridade de lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. E nem pena sem prévia cominação legal. Nem pena sem prévia cominação legal é o princípio da reserva legal. Então, o que a gente pode entender com isso? Que o princípio da legalidade é um gênero e ele tem dois subprincípios. Princípio da anterioridade de lei, não há crime sem lei anterior que o defina, e o princípio da reserva legal, nem pena sem prévia cominação legal. Fechou? Então, o que a gente pode entender desse princípio? Se o Código Penal não estiver definindo um crime, uma conduta como sendo uma conduta criminosa, não tem como o sujeito responder por um crime, tá? Vamos imaginar o artigo 155, que vocês já conhecem do Código Penal, que é o crime de furto. Tá lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, né? E no preceito secundário, na pena, tá lá, reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Vamos imaginar que o Código Penal não tem esse artigo 155. Não existe o crime de furto aqui no nosso exemplo. Não existe. Certo? Então, o Renan, ele subtrai o meu iPad. O Renan subtrai o meu iPad para ele utilizar. Subtraiu, não teve violência, não teve nem grave ameaça, nada. Subtração. Crime de furto, hoje nós sabemos que é o crime de furto. Só que como nós apagamos o crime de furto do Código Penal, o Renan não vai responder por nada. Ele não responde por nada, ele não cometeu o crime, pois, no nosso exemplo, não existe o artigo 155. E de acordo com o princípio da legalidade, né, especificamente da anterioridade de lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Agora, vamos imaginar que o Código Penal, então, tipificou a conduta do furto. Colocou lá, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Mas não colocou a pena, não existe a pena no nosso exemplo, não existe. Se o Renan subtrair o meu iPad, ele comete o crime de furto, mas ele não terá uma pena privativa de liberdade, ele não vai sofrer um castigo. O Estado não vai poder puni-lo. Por quê? Porque não existe a pena. E de acordo com o princípio da reserva legal, a segunda parte do princípio da legalidade, diz assim: nem pena sem prévia cominação legal. Entenderam? Sim ou não? Falam comigo. Entenderam? Mesmo? Sim. Beleza. Então, ó, não há crime sem lei não há crime sem lei anterior que o defina, princípio da anterioridade de lei. Nem pena sem prévia cominação legal. Em latim, vocês lembram em latim? Nullum crime, nulla pena sine lege. Beleza, William? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Olha lá, ó. Nullum crime, nulla pena sine lege. Ou seja, não há crime nem pena sem lei. Essa expressão em latim já caiu na prova. Já caiu no concurso de agente. Eles perguntaram:
Nulum crime, nulla pena, sine lege, traz o princípio da legalidade. Fechou. Isso aí, galera. Então vamos lá. Quando a gente lê não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia combinação legal, nós temos que ler em sentido amplo. Não há crime nem contravenção penal sem lei anterior que o defina. Porque tudo que quando você pensar em direito, em Código Penal, tudo que for para beneficiar o réu é válido. Você não pode utilizar de uma forma expansiva, aumentando o Código Penal, aumentando a interpretação do Código Penal, de forma prejudicial. Agora, de maneira benéfica, aí sim. Então, não há crime nem contravenção penal. Olha só, isso é uma coisa que cai bastante na nossa prova. Crime e contravenção penal. No Brasil, nós temos a infração penal, e essa infração penal, ela pode ser dividida em crime ou delito e contravenção penal. Então, infração penal pode ser dividida em crime ou delito e contravenção penal. Crime ou delito são a mesma coisa. No Brasil, tem países que são coisas distintas. No Brasil, crime ou delito são a mesma coisa. Contravenção penal é uma outra coisa. Tá? Qual a diferença do crime e da contravenção penal? Está na lei de introdução ao Código Penal. A diferença basicamente é que cai na prova que o crime ou delito pode ser punido com reclusão ou detenção, junto com multa ou sem multa, e a contravenção penal não tem reclusão, não tem detenção, apenas prisão simples, tá? Apenas prisão simples. Então não tem reclusão ou detenção no crime ou delito. Isso é uma coisa que cai muito na tua prova, muito. Agora, eu preciso saber qual é a diferença de reclusão e detenção? Não. Para a nossa prova, não. Beleza? Então, quando a gente for ler o princípio da legalidade, não há crime, nem contravenção penal, sem lei anterior que o defina. E nem pena, nem medida de segurança, sem prévia combinação legal. Ou seja, nós falamos do crime, da infração penal, que a infração penal é um gênero que suporta 2 subtipos, crime ou delito e contravenção penal. E nós temos também como resposta do Estado as sanções penais, o castigo, a resposta do Estado. Sanção penal também é um gênero e tem 2 tipos de punição. Aqui nós estamos falando a pena e a medida de segurança. A pena são aplicadas a quem, Claudião? Você que tá bom nisso. Pena é aplicada para quem? Lembra? A pena é aplicada para os crimes. Tá? Para os imputáveis. Imputáveis, muito bem. Peraí, que eu tava lendo aqui, eu perdi o filho da coisa, cara. Tava lendo outra coisa. Entendi. Não, tava lendo errado mesmo. E a medida de segurança é aplicada aos inimputáveis. Fechou? Então, pena aos imputáveis, medida de segurança àqueles que não conseguem responder pelos seus atos. Então, ó, aonde está previsto o princípio da legalidade? Eu já falei para vocês, o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Mas não só, também está previsto no artigo 9º, né, do Pacto de São José da Costa Rica, está previsto também no artigo 15 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no artigo 22 do Estatuto de Roma, tá? E dentre outros, a gente pode encontrar aí o princípio da legalidade. E aqui, os 2 subprincípios que nós estávamos tratando. O princípio da anterioridade, que diz que a lei deve ser anterior ao fato. O agente ele só vai poder ser punido se praticar o fato depois da entrada em vigor da lei. Depois. Se não tiver a lei prevendo aquela conduta como sendo criminosa, não tem como o cara cometer crime. Por exemplo, o sujeito hoje que comete o crime de adultério, comete a conduta de adultério, ele pode ser punido criminalmente, Renanzeira?
Não. Por que não? Porque já não existe mais o crime de adultério. Outras áreas do direito tomam conta. Então hoje o cara não pode ser punido pelo crime de adultério porque não é crime. Ah, mas vamos imaginar que semana que vem é publicada uma nova lei e tal, depois entra em vigor, depois da vacatio legis, e aí daqui 2 meses tem lá o crime de adultério. O cara traiu a mulher dele hoje. Ele vai ser punido, Claudião? Daqui 2 meses? Vai. Se a lei aconteceu antes dele. Não, ele traiu hoje. A lei vai entrar em vigor só daqui 2 meses. Ele vai ser punido? Não, ele não pode ser punido. Não, porque ele tem que praticar o fato antes. Antes da... Isso. E se a lei tivesse entrado em vigor hoje? Metade do mundo tava fudido, né? Nossa. Gente, desgraça. Não pode. Por quê? Então o Código Penal, ele não existe mais essa conduta, tá? Então o princípio da anterioridade de lei traz essa ideia, que o cara tem que cometer o fato, praticar o fato, para ser punido tem que ser após a entrada em vigor da lei. E o princípio da reserva legal, ou legalidade estrita, é uma garantia do cidadão de que seu comportamento só vai ser punido se estiver previsto na lei. Então, se tiver previsto ali a punição, a resposta estatal para aquela conduta antes do fato que ele cometeu, aí sim ele vai ser punido. Tá? E agora a gente vai falar da retroatividade de lei. William, tá comigo? Isso é só para... É em homenagem a você, hein? Se você for dormir, eu vou bater na porta da tua casa. Ó, beleza. Retroatividade de lei. A Constituição Federal traz o seguinte texto. A lei penal, ela não retroagirá. Ou seja, a lei penal, a regra é que ela não retroage. Ela não vai retroagir para alcançar fatos pretéritos. Eu estava falando agora com o Cláudio. O cara cometeu adultério hoje. Daqui 2 meses entra em vigor, traz de novo o crime de adultério que já não existe mais desde 2006. Se ele comete a conduta de adultério hoje e daqui 2 meses entra em vigor o crime de adultério, quando entrar em vigor o crime de adultério, essa lei que criminaliza a conduta de adultério não vai retroagir para alcançar a conduta desse sujeito, não retroage. Então, o que nós temos que lembrar para a prova? Que a regra é que o Código Penal, ou a lei penal, não retroage, mas toda regra tem a sua exceção. Aqui a exceção é salvo para beneficiar o réu. Então, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se o sujeito, por exemplo, cometer o crime de furto com abuso de confiança. Abuso de confiança. O sujeito está trabalhando para o Renan, lá na empresa dele, já há um tempo e começa a subtrair alguns objetos. Né? O Renan te entrega ali a chave do local, o cara tem acesso ao cofre do Renan, porque ele está trabalhando tal, e ele começa a subtrair, abusando da confiança que o Renan concedeu a ele. Ele comete o furto qualificado e tem a pena de reclusão de 2 a 8 anos, mais a multa. Vamos imaginar então que daqui 2 meses entre em vigor uma lei qualquer aí, que diminui a pena desse furto qualificado. A lei coloca assim: o furto com abuso de confiança agora será punido de 1 a 5 anos. Opa, peraí. Então hoje a punição era de 2 a 8. Daqui a alguns dias a punição baixa para 1 a 5. Só que o cara cometeu o crime hoje. Essa lei nova vai retroagir para alcançar os fatos desse sujeito, sim ou não? Sim. Sim, porque é mais benéfico. Então, a lei só retroage se for para beneficiar o réu. Ou seja, se a lei for mais severa, não retroagirá. Se a lei for mais benéfica, aí sim retroage. Não é muito fácil? Muito fácil. Não tem como errar na prova.
Direito penal é muito fácil, processo penal é muito fácil, direito constitucional é muito fácil, criminologia é muito fácil, a lei orgânica é muito fácil, legislações especiais é muito fácil, português é muito fácil, raciocínio lógico é muito fácil, informática nem tanto. Mas é quase tudo muito fácil. Informática nem tanto, mas o resto é tudo muito fácil. Então faz o seguinte, chega na prova... Depois, amanhã eu vou dar aula de informática, viu? Amanhã a gente vai estudar fórmulas do Excel. Fórmulas do Excel, amanhã, não percam. Eu estarei ao vivo no Instagram também. Tô ao vivo aqui no Instagram só para dar um gostinho pra galera. Mas amanhã não percam fórmulas do Excel com Eric Becker. Vai ser aquela aula. Aula pra gabaritar qualquer concurso. Ó, acerta metade de informática. Acerta metade de informática, o resto gabarita, tá? Já tá bom. Metade de informática. Acerta aquelas que traz os guias, as páginas do Word e teclas de atalho. Fórmulas de Excel não precisa acertar muito não. Acerta só um pouquinho. Agora o resto, gabarita, porque é muito fácil. Muito fácil, tem como errar, pessoal. Vai errar uma questão aí de português? Eu pego vocês, hein? Pego vocês na saída da faculdade. Até no Instagram aqui falando, chama o professor Edu Benjamin. Cara, Edu Benjamin é bom, hein? Gosto do professor Edu Benjamin, é fantástico. Já tive aula com ele. Show. Vamos lá. Então, analogia. Vamos falar de analogia, ó. Analogia. Conhece a analogia, William? Analogia pressupõe uma lacuna na lei. Muito bom. Eu vou chamar o William toda hora agora para ver se ele não tá dormindo. Natasha, tá comigo, Natasha? Cri, cri. Cri, cri. Natasha dormiu de novo. Vai. Analogia pressupõe uma lacuna na lei, um buraco na lei. Então, você pega uma lei parecida para encaixar naquela conduta que não está presente. Então, você pega algo parecido, é uma lacuna, é um buraco que não compõe aquela conduta que foi praticada. Analogia, em regra, é possível no direito penal, senhorita Marjorie? Pode analogia em direito penal, na regra? Na regra, não pode. Tá? A Constituição Federal diz, analogia não é possível, não pode analogia em lei penal, salvo... Quem vai falar aí? Salvo, fala, Claudião, fala comigo. Salvo para? Beneficiar o réu. Salvo para beneficiar o réu. Então, analogia só é possível em bonam partem. Que merda é essa de bonam partem? Para beneficiar o réu. Em malam partem, para prejudicar o réu, jamais. Analogia só para beneficiar o réu, tá? Então, a analogia só é possível para beneficiar o réu. É uma forma de autointegração da norma. Diferente de interpretação analógica, tá? Analogia é uma coisa, interpretação analógica é uma outra coisa. Interpretação analógica é possível para prejudicar o réu? Sim. É uma forma de interpretação. Por exemplo, Código Penal, homicídio. Na parte de homicídio qualificado, no parágrafo 2º, inciso 1, diz assim, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O que é outro motivo torpe? Sei lá. O juiz ele pode encaixar lá alguma conduta que ele entenda como torpeza. Isso é interpretação analógica. Em algumas vezes o Código Penal ele traz uma conduta e termina de uma forma aberta, uma forma ampla. E cabe o juiz fazer essa interpretação. Isso é interpretação analógica e aí sim pode ser utilizado para prejudicar o réu. A analogia não. Vamos continuar então. Questãozinha para vocês de papiloscopista, olha só. Vamos ver se vocês estão bom. O princípio de direito penal, que é uma garantia essencial aos direitos humanos do homem, devendo ser assegurado em um Estado democrático de direito, conhecido pela expressão em latim. Olha só, perguntaram sobre a expressão em latim. Nullum crimen, nulla pena sine lege.
significa que, letra A, nulo crime e nula pena sob a vigência, sob a lei vigente, ou seja, não há crime e nem pena se existe a lei que condena? Claro que não. B, o crime cometido sob a regência do devido processo legal deve ser anulado. Absurdo, hedionda. Ou seja, o crime foi cometido sob a regência do processo legal, deve ser anulado. Se está tudo certinho, por que tem que ser anulado? C, a lei penal não deve retroagir, a não ser para punir o réu. Não, contrário. Pelo amor de Deus. D, o crime hediondo deve ser punido mesmo sem lei. Nossa. Como que alguém erra? Como que alguém erra uma questão aí na prova da polícia? Pelo amor de Deus. Galerinha, não dá pra errar. Não dá pra errar. Só vai errar quem não estiver estudando, porque o concurso vai sair aí agora. Eu tava falando com o Renan agora, domingo lá, na aula presencial, tava só o Renan e o William. Só o Renan e o William. Só dois. E eu tava falando com o Renan o seguinte, cara, é impressionante como todo concurso se repete a mesma história. Todo concurso. Quando não tem previsão de edital, tem lá meia dúzia de gato pingado. Quando começa a sair o edital, previsão, autorização, saiu o edital, cara, não tem lugar. Todo mundo quer ficar em pé, tudo abarrotado. Parece uma balada, não tem lugar para sentar e o pessoal lá assistindo aula, apavorado para pegar todo o conteúdo. Pelo amor de Deus, por que deixa para depois? O concurso tá para sair, então vamos estudar, caralho. Pô, ó. E, não há delito e nem pena sem prévia combinação legal. Resposta certa. Não há delito nem pena sem prévia combinação legal. Muito fácil. Conceito de direito penal não. Classificação doutrinária não. Vou passar isso aqui. Esse aqui é interessante porque esse aqui está na lei. Ó. Artigo 13. Parágrafo 2º. Que fala sobre os crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos impróprios, tá? Diz assim, a omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para impedir o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? Primeira observação que quero fazer para vocês. Nossa prova, ela cai muito em cima disso. Podia e devia. Aí ela coloca lá na alternativa. Apenas podia, apenas devia. Vamos imaginar o seguinte. A omissão é penalmente penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. Eu e o Cláudio estamos na polícia e nós estamos no horário de almoço. Vamos almoçar, não é não, Claudião? Estamos indo almoçar. E aí chegamos na padaria, estamos lá almoçando, sem uniforme, sem nada, porque a gente está na parte de investigação. O que acontece, Claudião? A gente, na hora do almoço, vê 10 indivíduos, essa padaria tem muito dinheiro, 10 indivíduos entrando com fuzis, fortemente armados, cada um com um fuzil. O que eu e o Claudião devemos fazer, Renan? O que nós dois vamos fazer agora? Nós dois somos policiais. Nós temos o dever de agir. Nós temos o dever de agir. O que a gente faz, Renan? Na sua opinião, o que você faria? Detalhe, os caras têm 10 pessoas, cada um com um fuzil. Eu e o Cláudio, cada um com uma .40 enferrujada. Nesse caso aí, você não é super-herói, né? Nesse caso, a gente não tem vida de videogame, Renanzeira. Vai fazer o quê? Tacar pão de queijo nos caras? Tá muito louco? Que? A gente vai jogar as pistolas no lixo, funcional no lixo, fingir que nada tá acontecendo, filhão. Tá doido? Trocar tiro com 10 caras com fuzil? Nem ferrando. A gente tem o dever, mas a gente não pode, a gente não é super-herói. Então tem que ter o dever e o poder de agir para impedir o resultado, tá? Aí, então, cuidado com a tua prova. Apenas o dever, apenas o poder de agir para impedir o resultado? Não, tem que ter o poder e o dever. Pessoal, vai cair aqui porque já deu tempo, tá? Tem menos de 1 minuto. Já volto, vou mandar o link lá. Pessoal, é isso aí. Fala, Maurão! Só tem uma vida, papai. Não é, Maurão? Corre. Tá doido? 10 caras com fuzilzinho. 10 caras. Você que me ensinou tudo que eu sei da políciazinho. Tá maluco? Vou é correr. 10 caras não dá não. Peço reforço, depois eu volto para arrebento.
Ó, eu vou saindo aqui, tá? É só pra dar um gostinho aí. Eu toda terça, quarta e quinta eu faço aula online aí com uma turminha. E aí de vez em quando eu venho aqui colocar um pouquinho ao vivo só pra dar um pouquinho de informação pra vocês aí. E primeiro a aula, né? Depois o cabelo. Primeiro a aula, depois o cabelo. Fala aí, Zinho. Tamo junto, meu irmão. Certo? Eu vou saindo aqui então, que eu vou para a segunda parte da aula aqui com a rapaziada, com mais direito penal, depois criminologia. O cabelo tá horroroso. Beleza? Um forte abraço a todos. Tamo junto, galera!